parou para pensar qual a única instituição que pode acompanhar um ser humano ao decorrer de toda a sua vida? Desde o nascimento, a adolescência, fase adulta, ao final da vida, na velhice, quer dizer, em toda a experiência terrena e também numa experiência eterna? Se você está aqui para assistir nessa aula, se você está nos acompanhando, é porque você sabe a resposta. Não estamos falando de outra coisa que não seja a igreja. Por isso eu quero te convidar nesse momento. Separa o seu material de estudo, separa o seu caderno, deixa ele aberto que nós vamos usar. Separa a sua Bíblia, porque nós vamos estudar sobre um tema extremamente relevante, não só para a Bíblia, para o Novo Testamento, para as cartas de Paulo, para o ministério de Cristo, mas para a nossa vida. Afinal, nós passamos boa parte da nossa experiência terrena estudando, vivendo, praticando, nos relacionando, fazendo parte do que é a Igreja de Jesus Cristo. Então, nós vamos iniciar agora na Escola Bíblica um novo módulo exclusivo sobre a Igreja, chamado Igreja, Origem, Estrutura e Destino. E em 3 aulas eu quero te explicar o que é fundamental para você compreender isso que você faz parte, disso que você está congregando, que espiritualmente também é participante. Essa primeira aula tem o nome de A Origem da Igreja e nós vamos nos aprofundar um pouco mais nesse tema extremamente relevante agora na Escola Bíblica. Sou o pastor Cauê Siquinel, responsável pelo ensino aqui na Casa do Leão, e eu quero te levar a reflexões que estão para além de nossas denominações. Então, se você é membro de uma igreja, seja da nossa aqui em Portugal ou de uma outra Casa do Leão ao decorrer dos países, seja de outras denominações, ou se você não faz parte, está procurando entender um pouco mais sobre o que essa igreja que Jesus Cristo deixou há mais de 2000 anos e continua sendo relevante, essa aula foi feita para você, para tirar suas dúvidas e aprofundar no entendimento. Então, eu quero te convidar a continuar conosco. Não é uma aula denominacional, é uma aula bíblica aplicável para qualquer realidade, para qualquer tempo, porque está falando de fundamentos que o nosso Jesus deixou, tanto diretamente como através de seus apóstolos. Então, nessa primeira aula, nós vamos falar um pouquinho da origem da igreja, começo dessa igreja. Primeiro, para a gente dividir de uma maneira muito superficial, eu quero te fazer uma pergunta. Se você quiser, até anota no seu caderno. Você sabe qual a diferença entre igreja com I minúsculo e igreja com I maiúsculo? É claro que essa divisão ela não está explicitamente posta dessa maneira na Bíblia. Você não vai encontrar alusões diretas a uma igreja com I minúsculo, como se fosse menor, e a uma igreja com I maiúsculo, como se fosse maior. Talvez a igreja dos apóstolos é de I maiúsculo, a igreja dos discípulos é de I minúsculo. Não tem nada a ver com isso daí. Mas de uma maneira muito prática, nós, ao decorrer do tempo, a igreja, mesmo com o estudo, foi colocando essa divisão porque a gente fala, na verdade, de 2 igrejas quando nós olhamos no Novo Testamento. A igreja com I minúsculo tem a ver com o templo, e tem a ver com a denominação. Então, eu e você, nós frequentamos um templo, uma estrutura física, uma igreja. Se eu colocar numa aplicação, no aplicativo, para ir à igreja, eu vou colocar igreja e ele vai me levar para um prédio físico. Então, primeiro ponto, igreja como um templo, um prédio físico, uma estrutura. Segundo ponto, como uma denominação. Vamos ter algum exemplo assim, fácil de compreensão. Se você, por exemplo, faz parte de uma igreja batista, aos domingos, durante a semana, você vai a um templo, vai a uma igreja local, a uma congregação e faz parte de uma denominação, de uma igreja. Mas e o que seria então essa igreja com I maiúsculo? Essa igreja com I maiúsculo é a igreja invisível, eterna, triunfante, que foi deixada por Cristo e é composta pelos salvos ao decorrer da história. Então, hoje eu faço parte de uma igreja com I minúsculo, que é a Casa do Leão, mas eu também faço parte de uma igreja com I maiúsculo, que tem a ver com aqueles que ao decorrer da história foram salvos, estão sendo salvos e serão salvos até o retorno de Cristo. Então, essa aula não é voltada para igrejas com I minúsculos, mas igreja com I maiúsculo, porque está escrito na Bíblia, o que nós vamos ver são os fundamentos bíblicos da igreja deixada por Cristo. Então, essa divisão ela é fundamental para você entender que nós estamos falando da igreja com I maiúsculo. A igreja formada por Cristo, aquela que aguarda o retorno de Cristo. A igreja que é o corpo de Cristo, que é a noiva de Cristo, que governará com Cristo. A igreja que tem uma perspectiva escatológica do fim dos tempos, aguardando a vinda de Cristo. E agora, então, nós entendemos esse ponto, excluindo essa divisão, que ela foi só para um fundamento de entendimento,
trazendo igreja como termo genérico, eu quero te perguntar, quantas vezes igreja aparece na Bíblia? Quantas vezes igreja aparece na Bíblia? Eu não sei se você parou para pensar nisso, mas a igreja ela está claramente descrita no Novo Testamento. O Antigo Testamento relata a aliança de Deus com Israel, desde o Gênesis, passando por Abraão, tudo mais ali, chegando em Moisés no Monte Sinai, recebendo os 10 mandamentos, a lei da parte de Deus, Deus se aliançando intensamente com esse povo, entregando a lei para eles, continuando o percurso até Canaã, quando Josué toma aquela terra, o tempo dos juízes, dos reis, Deus elevando reis e abatendo reis, vamos para o período do cativeiro babilônico, o povo retornando desse cativeiro, os profetas profetizando tanto coisas boas quanto correções da parte de Deus. Esse é o Antigo Testamento, que ele fala de o povo de Deus, e nós vamos ver mais detalhadamente isso na segunda aula, mas não se fala de igreja no Antigo Testamento. A comunidade de Deus que recebe o nome de igreja, ela está só no Novo. E então eu redefino a pergunta, quantas vezes igreja aparece no Novo Testamento? Quantas vezes? 10, 20, 50? Eu quero que você olhe então agora esse breve panorama, essa tabela que está aparecendo na sua tela, e veja que igreja aparece mais de 100 vezes, aproximadamente 107 vezes. Isso vai variar conforme as diferentes traduções bíblicas, talvez algumas apareçam mais, outras menos, mas nós não estamos aqui para nos prender aos números, mas entender que ela aparece mais ou menos 107 vezes. Então vamos olhar aqui, desde o primeiro aparecimento da igreja até o último. Em Mateus, igreja é mencionada pelo próprio Cristo, aqui são as palavras dele, 3 vezes. Depois nós avançamos para uma grande ênfase que o livro de Atos dá para a igreja, afinal. Se o Evangelho é o livro que fala de Jesus, Atos é o livro que fala da igreja, né? Então é extremamente importante o livro de Atos para entender a igreja, e a igreja é importante para que houvesse o livro de Atos. Agora temos início às cartas de Paulo, Romanos 5 vezes, 1 e 2 Coríntios, em torno de 30 vezes Paulo fala da igreja, Gálatas, Efésios, Filipenses, 4 vezes para Colossenses, 4 vezes também 1 e 2 Tessalonicenses. Paulo fala 3 vezes da igreja na primeira carta a Timóteo, 1 vez a Filemão. Então nós temos um total mais ou menos, desde Romanos até Filemão, de 61 vezes que Paulo faz alusão direta à igreja. Paulo, então, é o grande autor desse tema igreja, não autor de gerou a igreja, mas de falou sobre a igreja. Nós vamos, então, ter uma menção no livro dos Hebreus, né? O autor de Hebreus faz uma alusão à igreja. Tiago, uma vez. Na última carta de João, da sua série de 3 cartas, temos 3 ocorrências de igreja. E, por fim, por muita coincidência ou não, o Apocalipse é o livro que encerra o percurso terreno da igreja, fala 19 vezes dela, assim como o livro de Atos também falou 19 vezes. Então veja aqui comigo. Você reparou que Atos, o livro que começa o percurso terreno da igreja, fala 19 vezes, e o livro do Apocalipse, que encerra o percurso terreno, fala 19 vezes. Então, excetuando a primeira carta de Paulo aos Coríntios, que era um tema que ele estava enérgico para falar, esses dois escritos são os que mais falam da igreja, Atos e Apocalipse. Se você quiser até fazer uma leitura, de certa forma eles se complementam, o que Deus estava começando e o que Deus estava terminando. Mas eu quero chamar a tua atenção, não só para essas 107 vezes, para Paulo, para as inúmeras ocorrências, para o Apocalipse, para o livro de Atos, mas você percebeu que a palavra igreja, ela aparece em apenas um evangelho? Apenas no Evangelho de Mateus é citada a igreja, as 3 vezes que aparece, sendo em 2 versículos, a primeira vez num versículo e as outras 2 vezes num outro versículo. Essas 3 vezes foram relatadas apenas por Mateus e foram ditas apenas por Cristo. Não há igreja no parte do vocabulário dos discípulos enquanto eles estavam com Cristo. Há apenas as alusões que o próprio Cristo deixa em Mateus. Por que será? Por que será que Cristo gastou pouco tempo falando sobre a igreja? Isso daí foi um ministério que foi confiado a Paulo. Paulo é o grande autor da igreja. Mas por que Cristo gastou pouco tempo? Nós temos talvez inúmeras maneiras de responder essa pergunta, mas o que mais pode nos edificar é entender que Cristo gastou mais tempo sendo a igreja, vivendo a igreja, estabelecendo o modelo do que era a igreja, do que o ser um líder da igreja, que a igreja é o seu corpo. Cristo gastou muito mais tempo praticando e menos tempo
falando sobre a igreja. Se nós víssemos Cristo e os discípulos andando atrás dele, seria o modelo perfeito de igreja que nós devemos referenciar. Os discípulos querem aprendendo, vendo Cristo operar e Cristo liderando. Então Cristo não precisou falar da igreja, ele viveu o que é ser igreja. Então por isso que a sua ênfase é muito mais na prática do que na escrita da igreja. Isso ele confiou para Paulo e para os demais discípulos. Então nós entendemos que a igreja ela tem que ser prática. Esse panorama nos mostra Cristo edificando a igreja. E aí eu quero te colocar para pensar o seguinte: se nós olhássemos para um panorama do Novo Testamento, principalmente do Evangelho de Mateus, que começa a falar da igreja, passando pelo livro de Atos, o livro da igreja, até o Apocalipse, que a grande inimiga da igreja é levantada é Roma, pelo que o contexto que João escreveu, a igreja estava em Roma, com a grande perseguição que estava sofrendo, Deus dá as revelações para João naquele contexto. Então nós vemos que essa etapa da igreja, ela foi formada ali na Galileia com Jesus recrutando seus apóstolos, os discípulos mais próximos, e avançou até Roma, quando o evangelho chega naquela localidade, centro do Império Romano, a cidade mais importante daquele tempo, com a perseguição, né? A igreja chegando até Roma. Então, se nós pudéssemos olhar um panorama cronológico, nós estabeleceríamos 5 etapas que definem a constituição da igreja. Isso mesmo, aquela igreja com I maiúsculo. Então, pegue o seu caderno, vamos anotar, eu vou ler o título dessas 5 etapas e depois eu vou esmiuçar a explicação de cada uma. Primeiro ponto, então. Primeira etapa. A igreja foi gerada no discipulado de Cristo com os apóstolos. Segundo ponto. Ela foi estabelecida no cenáculo durante a Santa Ceia. Terceiro ponto. Ela foi vocacionada na grande comissão. Quarto ponto. Empoderada pelo derramar do Espírito Santo. Quinto e último ponto para você anotar as 5 etapas que definem a constituição da igreja. Ela foi multiplicada organicamente entre judeus e entre gentios. Se você já leu o Novo Testamento, você vai conseguir encontrar esse panorama muito facilmente. Talvez também, se você tem um estudo mais aprofundado, ou se você tem uma outra visão, não tem problema. Essa é só uma maneira que nós sugerimos, que eu estou sugerindo para você conseguir organizar na tua ideia algumas características e etapas que constituem a igreja. Pode variar o teu ensino, o ensino da tua igreja, mas isso não tem problema. Nós estamos olhando de um ponto de vista histórico aqui da Palavra de Deus. E vamos ao primeiro ponto, então. Entender que a igreja foi gerada no discipulado de Cristo com os apóstolos. O que significa isso? Primeiro você tem que entender o que é discipulado. Dentro da tradição judaica, um grande homem de ensino, um homem que foi experimentado, um homem que estudou para isso, ele se tornava um discipulador. Cristo veio cumprindo várias profecias. Cristo foi um profeta, foi o Messias, foi o Filho de Deus, mas Cristo também representou e tipificou a excelência do discipulador. Quando ele chama os apóstolos, aquele que ele dá o nome de apóstolo, ele chama aqueles discípulos, ele estava apenas reproduzindo, de certa maneira, com algumas especificidades, uma prática própria do judaísmo. Existia um momento que um discipulando ia viver com seu discipulador e aprendia como ele praticava aquilo que ele havia ensinado. Se esse discipulando tinha aprendido a lei, a Torá, agora ele precisava ver a aplicabilidade disso. Cristo pulou e já foi direto para chamar homens para vê-lo praticando o reino dos céus. Então nós entendemos o primeiro ponto, que Cristo fez um discipulado, aquilo que é a vida a vida, o confronto, o cotidiano, ele compartilhou com os seus discípulos. Isso é importante para entender que, nesse momento de troca, Cristo foi gerando nesses homens o que é ser igreja. Foi colocando no interior deles algo forte o suficiente para que, na sua ausência, eles pudessem viver. E aí você coloca 2 pontos importantes aí. 2 características fundamentais do que é ser igreja, nesse contexto do discipulado. Ela é uma comunidade de filhos e uma comunidade de irmãos. Por que é uma comunidade de filhos? Porque a grande revelação que Cristo traz, sendo o Messias, é que o Deus Pai que se aliançou com o povo de Israel no Monte Sinai, o qual o povo se submetia e adorava, esse Deus não é só o Deus Criador Todo-Poderoso. Esse Deus, na verdade, é Pai. Jesus foi o Filho de Deus, o que revelou a paternidade divina, de modo que eu e você, sendo irmãos de Cristo, acreditando nele como Senhor e Salvador, nós também somos filhos de Deus. E nós temos que refletir sobre isso de uma maneira muito importante. Porque talvez
O nosso problema de fé, os nossos naufrágios na fé, a nossa incredulidade, vem porque nós não desfrutamos desse conhecimento. Talvez nós temos visto Deus como um Deus distante, um Deus que é adorado lá na igreja, mas nós não trazemos Ele para a nossa realidade porque nós não aplicamos a condição de filiação. Se você às vezes vê Deus como alguém muito separado, distante de você, como alguém que não se preocupa contigo, que você acredita, mas não tem relacionamento, você precisa entender que a grande missão de Cristo foi revelar o Pai. E o Deus que você crê não está preso à igreja que você congrega, mas está à distância como um pai que se relaciona com filhos. Um pai que sabe o que o filho precisa antes mesmo dele pedir. Então o primeiro ponto é entender, dentro dessa etapa, de que a igreja é uma comunidade de filhos de Deus. E sendo filhos, eles eram irmãos entre si. Esse conceito é muito comum para o judaísmo, que tinha as pessoas próximas como um vínculo de sangue. Cristo vai adaptar isso, vai manter e vai fazer uma comunidade horizontal daqueles que são filhos de Deus e irmãos uns dos outros. Vamos abrir a nossa Bíblia e ver como isso é manifesto nos evangelhos? Então abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, afinal é o único que fala sobre Cristo. Mateus capítulo 13, a partir do verso 10º. Eu quero te convidar a abrir em Mateus 13:10 e ver o que exatamente Cristo fala desse contexto. Mateus 13:10 diz o seguinte: os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Resumidamente, Cristo está dizendo que para os apóstolos houve uma intimidade maior do que para as multidões. Cristo estava gerando, entre aspas, segredos, entre aspas, temas mais profundos com os apóstolos e só comunicando para as multidões. Cristo estava gerando no interior deles um conhecimento profundo sobre o reino dos céus. Então nós entendemos que a igreja, como Cristo gera, é uma comunidade de filhos, uma comunidade de irmãos, que foi gerada a partir do relacionamento de proximidade com Cristo. Ela não foi gerada no momento de um ensino, um discipulado numa sinagoga, mas sim um discipulado de uma vivência terrena com Cristo. Então, o primeiro ponto que você anotou aí, ela foi gerada no discipulado de Cristo com os apóstolos. Vamos para o segundo. Essa igreja ela foi estabelecida no cenáculo durante a Santa Ceia. Então, quando nós olhamos a concretude, quase que a conclusão dos evangelhos, nós vemos Cristo num contexto ali de ceia de Páscoa. Nessa ceia de Páscoa, Cristo faz o quê? Ele firma a nova aliança. Quando ele firma a nova aliança, sendo ele o cordeiro, oferecendo o pão que era o seu corpo e o vinho que era o seu sangue, Cristo estava num lugar de igualdade com os seus apóstolos, firmando uma aliança eterna. Então, o evento que marcou o fim do discipulado terreno de Cristo foi o estabelecimento da nova aliança na ceia de Páscoa. Cristo estava avisando assim, olha, é a última vez que vocês me terão com vocês, a última vez que eu estarei presencialmente com vocês, vamos conversar, porque a partir daqui é com vocês. Eu vou para o meu martírio e vou para o Pai, e vocês deverão viver a igreja que vocês me viram gerar e referenciar. A igreja agora passa para o nível de uma aplicabilidade na ausência de Cristo. Aqui nós temos, como no exemplo anterior, duas características fundamentais. Primeiro ponto, a horizontalidade dos relacionamentos e a celebração da nova aliança. Cristo coloca todos os discípulos em pé de igualdade, desde João, o discípulo que amava ele, Pedro, vocacionado a cuidar da igreja, e o próprio Judas, que o traiu. Faz uma ceia com todo mundo. Não estou querendo dizer que há entre nós aqueles que condenam, há entre nós aqueles que são preferidos, mas Cristo está colocando a mesa à disposição de todos. Então a igreja ela precisa ter como característica essa horizontalidade. É óbvio que para a funcionabilidade da igreja, para o cotidiano, hierarquias precisam ser estabelecidas, mas num ponto de vista de salvação e relacionamento com Deus, estamos todos em pé de igualdade. Desde o pastor da sua igreja, que pode ter anos no ministério, até um recém-convertido, todos esses têm lugares à mesa à sua disposição, por isso uma horizontalidade. E o segundo ponto, a celebração da nova aliança. Uma primeira aliança foi celebrada no Monte Sinai, agora Jesus está avançando e colocando a sua salvação, o seu sangue como um critério para que fizesse parte da nova aliança. Esse é o segundo ponto. Então, entender que essa igreja que foi estabelecida, ela foi estabelecida num contexto de celebração de nova aliança. Vamos ao terceiro ponto, então.
Essa igreja ela foi vocacionada por uma grande comissão. Onde que isso aparece para nós? Isso vai aparecer em Mateus 28. Quero te convidar a ir ali para o último capítulo do Evangelho de Mateus, Mateus 28, a partir do verso 18. Essa igreja que foi gerada no discipulado, foi estabelecida no cenáculo, ela vai ter que ter um motivo para o qual viver, ela vai ter uma missão definida, ela vai ser vocacionada a uma grande comissão, não uma comissão qualquer que a gente faz, talvez nossos evangelismos, mas uma grande comissão que a Igreja Eterna de Cristo precisa cumprir. Mateus 28, acompanhe comigo então a partir do verso 18, sublinha sua Bíblia, deixa destacado, diz assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Finalização do Evangelho de Mateus. Ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Uma característica fundamental da igreja estabelecida por Cristo, que deve ser respaldada e existir na nossa igreja, é discipulado. Toda a igreja cristã, ela precisa ter o discipulado. A marca que define a saúde da igreja que você faz parte é o discipulado. Uma igreja que não discipula não é uma igreja segundo o padrão bíblico. E se não é uma igreja segundo o padrão bíblico, não é uma igreja. Mas se eu te perguntasse, o que é discipulado segundo o modelo da igreja? Tem igrejas, hoje nós vemos, que desenvolvem apostilas de discipulados, onde um pastor, um líder de ministério ou um líder de célula sentam e discutem a Bíblia e tentam aplicar aquilo a um novo convertido ou alguém mais imaturo na fé. Ok, isso é um discipulado, isso é válido. Há outras igrejas que fazem programações específicas, um pastor de homens prega para os homens, desenvolve o ministério de homens, uma pastora desenvolve o ministério de mulheres, referencia essas mulheres, consegue pastorear, acompanhar, isso também é um discipulado. Para o contexto do Novo Testamento e para a nossa vivência como igreja do Senhor Jesus Cristo, não uma sinagoga, não uma característica judaica, nós entendemos que o discipulado pode ser feito de inúmeras maneiras, mas implica em um indivíduo referenciar o corpo para aprender a aplicar os ensinamentos de Cristo. Então, se a sua igreja tem um estudo, ok. Se sua igreja tem programações como culto, ok. Se sua igreja é uma comunidade local onde o pastor visita todo mundo, ok. Nós não estamos colocando aqui qual é a correta ou qual não é, mas para te dar a certeza de que se não há um discipulado na sua igreja, não há uma atividade de aprender, ensinar a aplicar os ensinamentos de Cristo, talvez haja algum problema. Porque o próprio Cristo fez isso. Na ceia, ele preparou os seus discípulos a irem viverem o que ele tinha estabelecido. Então, o discipulado é fundamental porque é a grande comissão da igreja. Nós não devemos pregar e influenciar somente aqueles que estão conosco, mas nós devemos avançar ganhando território, ganhando novas almas e discipulando essas almas porque elas sejam inseridas. Se hoje você onde está, se hoje você faz parte de uma igreja como eu faço, é porque em algum momento alguém pregou o evangelho para mim e, de certa maneira, com mais ou menor capacidade, me discipulou para estar onde eu estou. E se você tiver muito entendimento, você vai fazer a sua conduta ser uma forma de discipulado para os outros. Vou dar um exemplo. Talvez o homem vai para um culto de homens e aprende com um pastor de homens como ser um verdadeiro cristão. Só que esse homem não lidera um ministério, não lidera uma célula. Como ele vai ser um discipulador? Nós não precisamos de termos eclesiásticos, nós só precisamos viver a prática. Esse homem, quando vai até a sua casa e referencia um modelo cristão para sua esposa e filhos, ele está discipulando a sua família. Isso é válido. Não devemos nos limitar, apesar de serem extremamente relevantes, a modelos eclesiásticos atuais, mas viver a essência. Quanto mais recursos nós tivermos, amém, mais apostilas, mais programações, mas a ênfase que eu quero dar é, devemos viver aquilo que Cristo nos ensinou. Se eu aprendi na igreja, eu vou transmitir para o meu colega de trabalho, para algum irmão da igreja, para a minha família, eu vou viver o discipulado. Então o discipulado é uma marca da igreja saudável, uma das maiores características, então, da igreja de Jesus que evidencia a sua essência. Quarto ponto, nós vamos caminhando agora para o fim. Quarto ponto que você anotou, empoderada pelo Espírito Santo, essa igreja não faz uma obra humana. Se você tem pregado o evangelho, se você tem tentado gastar a sua vida em favor de uma igreja, seja vocacionado ao ministério ou não, você vai perceber que você é incapaz de realizar a obra de Deus.
Eu posso te falar isso com muita segurança. Todas as vezes que nós criamos estratégias humanas para resolver problemas eclesiásticos, nós nos frustramos. Até quando a igreja cresce, você sabia que pode não ser uma ação direta de Deus, mas sim a capacidade humana? Porque a gente cria às vezes um critério de achar que a igreja é como uma grande loja que vende as coisas. Quanto mais clientes, mais pessoas vierem, melhor é o dono. Não tem nada a ver com isso. A igreja é uma comunidade da fé. E o crescimento não pode ser dado pelas nossas capacidades ou incapacidades, mas pelo poder do Espírito Santo. De onde eu tirei isso daí? Do modelo estabelecido por Atos. Atos mostra o Espírito Santo agindo diretamente na igreja. Algumas cresciam, outras ficavam minguadas, mas perseveravam. Algumas foram grandes, como a igreja de Éfeso, a igreja de Antioquia, mas outras até deixaram de existir, como a igreja de Jerusalém. Mas por que foram aprovadas? Porque tinham o poder do Espírito Santo. Vamos olhar então agora na Bíblia o que Lucas vai nos dizer no seu livro de Atos. Então, começa o livro de Atos, vamos saindo dos evangelhos, livro de Atos, o capítulo 1, no verso 4, Atos 1:4, Lucas vai dizer assim, até o verso 8. Tenha sua atenção voltada aqui, se possível sublinhe. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem. Isso é Jesus falando, palavras do Senhor. Não saiam de Jerusalém, não saiam, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Verso 5. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Aqui sua atenção. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, somente com a presença do Espírito Santo, homens são capazes de avançar, de igrejas são capazes de avançar. A obra de Deus é impossível de ser realizada por um homem, mas ela é realizada por Deus através de homens. Nós somos uma matéria-prima, uma ferramenta que Deus usa. Nossas estratégias e incapacidades não devem ser levadas em conta, mas sim o Espírito de Deus. Perceba que Cristo forma a igreja. Cristo gerou, estabeleceu, vocacionou. Mas ele fala, não saiam de Jerusalém. É como se nós pegássemos a igreja e ela está pronta no começo do livro de Atos. Está pronta. Os discípulos querendo avançar e Cristo fala, não é tempo. Tão importante quanto ter vivido isso, ter sido formada, é saber que dos céus virá aquele que ocupará o meu lugar e fará com que vocês avancem espiritualmente. Se Cristo fosse um pregador motivacional, se ele não fosse Deus e não soubesse do que estava fazendo, ele tinha nesse momento, antes de anunciar o Espírito Santo, mandado a igreja avançar. Os homens viram Cristo por quase 3 anos e meio vivendo seu ministério, viram a ressurreição, ele tinha tudo para avançar. Avancem sobre Jerusalém, Samaria, Judéia, avancem sobre os confins da terra, mas Cristo tinha discernimento. Ele sabia que qualquer empolgação ou estratégia humana ia fazer com que a igreja morresse logo ali na frente. Os primeiros desafios é a igreja retroceder. A igreja sem o Espírito Santo, sem o dunamis, o poder do Espírito Santo, jamais suportaria a perseguição. Como que uma igreja iria suportar o martírio de seus irmãos se ela não tivesse o poder do Espírito Santo com ela? Ou o que você acha que fazia homens entregarem sua vida por Cristo naquele contexto? Será que somente o entendimento de que Cristo tinha uma obra na vida deles era suficiente para ver os seus familiares morrendo e conseguir perseverar? Será que era o ânimo de eu vou sair de Jerusalém, eu vou para Roma, eu vou morar na capital do império? Será que é isso? Será que esses homens bíblicos pensavam como muitos de nós pensam? Não, era necessário que o Espírito Santo guardasse pessoas que morriam e conseguiam, como Estevão, estar alegres, porque o Espírito Santo tinha capacitado eles com poder. Não eram homens simples, eram homens revestidos de poder. E aí eu tenho que entender, e você também, de que pela minha motivação e capacidade a igreja não vai avançar e nem eu vou perseverar na fé. Mas quando o Espírito me reveste, me enche de poder, aí eu consigo. Então imagina um contexto muito simples. Você que é casado,
Você sabe que você só está casado hoje não é pelo seu mérito, é porque Deus teve misericórdia e te deu poder para perseverar no casamento, mantendo a sua família unida. Nós então sabemos, um cristão maduro sabe, que toda conquista vem do poder do Espírito Santo que agiu sobre ele. Nós não temos mérito nenhum. Isso é claro aqui na igreja, porque ela só esteve preparada para sair de Jerusalém. Qual é o ponto quarto? Quando ela foi empoderada pelo derramar do Espírito Santo. Você sabe onde que isso aparece? Você lembra então no livro de Atos, onde essa passagem aparece? Nós temos sempre o costume de ler, né? Que o Espírito Santo ele vem e derrama sobre a igreja. Atos 2, eles estavam reunidos segundo o modelo que Cristo deixou em Atos 2, é a reprodução daquilo que Cristo tinha deixado no cenáculo. Fiquem em comunhão orando. Eles reproduzem isso na essência, reproduzem esse entendimento em Atos, aquilo que viveram no cenáculo. Olha que coisa interessante. Cristo foi tão bom discipulador que depois da sua morte, ressurreição e ascensão aos céus, seus discípulos não inventaram nada, foram fazer a mesma coisa, voltaram a se reunir, orar, buscar sua presença, e o Espírito Santo veio sobre eles. Você pode ler depois, Atos capítulo 2 vai falar sobre isso daí. E agora, na nossa conclusão, nós chegamos ao quinto tópico. Você lembra qual que era? A quinta etapa da essência da igreja, da constituição da igreja? Nós começamos na Galiléia com o chamado dos discípulos, né, dos apóstolos, e agora nós estamos vendo então a conclusão do ministério de Cristo, o empoderamento com o Espírito Santo. Qual era o quinto? Você pode consultar no seu caderno? Quinta etapa, então, a igreja ela foi multiplicada por estratégias de Paulo. Não. A igreja foi multiplicada por estratégias de Pedro, por estratégias de Barnabé lá em Antioquia, por estratégias de Silas. Negativo. A igreja ela foi multiplicada organicamente entre judeus e gentios. Quero dividir esse entendimento em 2 pontos. Você sabe o que é organicamente? Imagina uma situação, se você tem um solo bom no fundo da sua casa, e você tem uma semente boa, e você tem condições boas, propícias para o germinar dessa semente. Quando você joga essa semente na terra, você não precisa nem fazer um buraco muito fundo. Você lança ela sobre a terra, cobre ela um pouquinho, a chuva correta, clima correto, o sol correto vão fazer que organicamente essa semente germine e se torne, ao decorrer dos anos, uma árvore. Você não precisa voltar lá para agir sobre ela, para criar estratégias interventivas para o crescimento e germinação da semente. Negativo. É orgânico, vai cumprir o papel da natureza. Claro que, se colocar adubo, vai ficar melhor. Então, se nós ensinarmos a palavra da maneira correta com informações, vai crescer melhor. Claro que, se eu colocar água da maneira correta, porque não choveu, vai crescer melhor. Se eu orar, jejuar, ensinar os discípulos, a igreja vai ter mais saúde. Mas eu quero dizer que tudo que tem vida cresce organicamente. E o relato de Atos é de uma igreja crescendo segundo a direção do Espírito Santo. Primeiro entre judeus e depois entre os gentios. Então, uma marca fundamental é entender que a igreja estabelecida por Cristo não cresceu com estratégias humanas, mas cresceu organicamente. Por isso eu tenho que colocar em xeque toda estratégia humana de ir abrir uma igreja em determinado bairro, em determinada cidade ou determinado país. Foi uma direção do Espírito Santo? Foi algo que o Espírito Santo colocou em nosso coração? Ele tem levantado pessoas? Meus irmãos, nós temos que entender que a igreja não se abre, não é filial do reino de Deus. A igreja, ela nasce. Por mais que nós possamos dizer que nós plantamos uma igreja, o solo que ela vai ser colocada precisa clamar pela vinda de Cristo. E ela nasce organicamente. Homens são levantados, mulheres, com o decorrer do tempo, ministérios, e nossa igreja ela vai crescendo organicamente. Mas o que nós precisamos entender, além disso, desse requisito, é que ela cresceu entre judeus e gentios. Você sabe qual é a diferença entre judeus e gentios? Esse é um grande tema do livro de Atos. Inclusive, lá em Atos 15, vai ter o Concílio de Jerusalém, a primeira grande reunião doutrinária que discutia a relação entre judeus e gentios, nesse caso, quanto à salvação. Judeus são aqueles que, pela circuncisão e hereditariedade de sangue, fazem parte do povo que se aliançou com Deus no Antigo Testamento. O povo de Israel é composto pelo povo judeu, que a circuncisão evidencia essa aliança. No entanto, Cristo, ele quis transmitir, cumprindo profeticamente a vontade de Deus, que a salvação estava estendida para além de Israel. A salvação agora teria um crivo, não era a lei de Moisés, mas era a aliança e o sangue de Cristo.
E ela estava estendida não mais apenas para judeus aliançados com o Senhor pela circuncisão, mas a todo aquele que cresce no nome de Jesus Cristo. Todo aquele que tivesse interesse em ser salvo, tivesse fé em Cristo. Então nós entendemos que a igreja ela é formada assim, naquele contexto ali de Jerusalém, Filipe pregando em Gaza, aquele início, mas essa igreja ela rompeu os limites do judaísmo e de Jerusalém e chegou às nações da terra, aquelas que eram chamadas de gentios na fé, os gentios, aqueles que não têm uma aliança. Então a igreja de Cristo ela foi formada por esses dois tipos de gente, pelos judeus, por sangue, e pelos gentios. Mas o crivo era o mesmo. Por mais que alguém crescesse fiel ao judaísmo com o ministério de Cristo, ele precisava aceitar Cristo para ser salvo. E um gentio, por mais pagão que fosse, se ele aceitasse Cristo, ele era salvo, se colocava num pé de igualdade. E assim, a igreja tinha um crescimento orgânico, que era resultado da experiência com o Espírito Santo. Então, uma outra característica fundamental é entender que a igreja ela é uma comunidade de comunhão e um crescimento orgânico. Estar em comunhão e crescer organicamente sempre por direção do Espírito Santo. Então, eu quero te convidar a refletir como o Evangelho tem sido propagado através da tua igreja e da sua vida. Nós devemos ter estratégias mais pautadas por uma iniciativa de Deus. Se Deus te coloca para pregar em algum lugar, precisa ter estratégia para isso seja eficaz. Se Deus quer levar o Evangelho para uma nação, para um país, precisa de estratégias, mas eu não devo excluir a ação de Deus e achar que só porque eu fiz uma formação ou porque eu sou muito eloquente eu vou conseguir ganhar uma nação, ganhar um país, ganhar uma cidade. Não tem a ver com isso. Tem a ver com a igreja crescendo organicamente. Isso vai nos mostrar o livro de Atos, também o capítulo 2, depois deixa anotado, verso 42 ao 47, você tem essas informações. E assim nós concluímos essa aula, um breve recapitular do que foi ensinado, 5 etapas que definem a constituição da igreja. Qual é a primeira etapa? Gerada no discipulado de Cristo, com os apóstolos. Segunda etapa, estabelecida no cenáculo durante Santa Ceia. Terceira etapa, vocacionada na grande comissão. Quarta etapa, empoderada pelo derramar do Espírito Santo. Última etapa que nós vimos agora, ela foi multiplicada organicamente entre judeus e entre gentios. E aí, você conseguiu ver algumas características disso da igreja naquilo que você tem vivido? É fundamental que, por mais que nós não consigamos viver exatamente o que esses homens viveram, ter a experiência de fé com que eles tiveram, mas nós devemos usar o Novo Testamento como uma baliza, como um referencial do que deve ser a nossa igreja local. Nós não devemos estar distante disso, nós devemos ser, sim, a continuação do livro de Atos dos Apóstolos. De certa forma, nós devemos continuar sendo aqui, ó. O livro de Atos vai capar no capítulo 28, nós devemos ser o capítulo 29 de Atos, continuar vivendo aquilo que Cristo estabeleceu. Então, que você reflita sobre a sua igreja a partir dessa aula, e eu quero já te fazer algumas perguntas. Qual a diferença entre a igreja que foi formada em Jerusalém e aquela que foi formada entre os gentios? Quais as influências que o judaísmo e a cultura greco-romana têm para a igreja? Mas eu não vou responder agora. Esse é um convite para a próxima aula, onde você vai aprender sobre a estrutura da igreja, uma aula complementar a essa aula sobre a origem da igreja. Eu te aguardo então para se aprofundar um pouco mais, ainda mais, no estudo sobre a igreja de Jesus Cristo. Te aguardo na próxima aula. Deus abençoe. Fique conosco. Se você gostou desse vídeo, eu quero te incentivar a continuar conosco aqui no canal do Instituto Cohen de Ensino, o Instituto da Casa do Leão, pois toda terça há uma aula nova para você e toda quinta há um vídeo complementar a essa aula. Então nós estamos proporcionando ensino de qualidade para que o seu conhecimento seja aprofundado e seu espírito fortalecido pelo entendimento da Palavra de Deus. Então não deixa de seguir o nosso canal, ativar a notificação para receber informações dos novos vídeos e deixar um like nesse vídeo mesmo, nesse próprio vídeo, para que mais pessoas recebam, para que haja engajamento muito maior e essa mensagem chegue em outros lugares. Deus abençoe, eu conto com você.